E aí, pessoal, Diego Souza, algumas novidades e uma porta que se abre. Nós vamos falar sobre isso porque ele apresentou uma lesão que ninguém conhecia. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, aqui, a minha cadeira azul, meu livro de crônicas, falando do Grêmio e de muitas outras situações, está à sua disposição a um clique aqui na descrição do vídeo. A minha cadeira azul. Quem não tem, vai gostar. Tem muito Grêmio por aqui e você vai curtir. Portanto, a minha cadeira azul, espero que vocês comprem e gostem muito aqui na descrição, direto no WhatsApp, e você vai comprar da editora e vai receber na sua casa com assinatura. Basta querer que eu ainda mando uma assinatura, a minha cadeira azul. Gente, Diego Souza, ele deu uma entrevista para a Rádio Grenal, uma série de informações, e eu vou me deter basicamente em uma parte dessa entrevista. Eu não vou voltar naquela história do Thiago Nunes e de algumas polêmicas, nada disso. É porque na mesma frase que fala de uma lesão importante que ele tem, ou de uma dor importante que ele tem, ele projeta o futuro dele. E o futuro dele, obrigatoriamente, está vinculado ao Grêmio. Isso é importante dizer. As pessoas não colocam muito isso, mas o futuro do Diego Souza está vinculado ao Grêmio. Em determinado momento dessa entrevista, ele diz o seguinte: eu venho jogando e treinando com dores. Eu estou com uma hérnia inguinal que me incomoda muito. A hérnia também foi objeto de um problema com o Ferreira. Vocês lembram? O Ferreira demorou um tempão para descobrir. No caso do Diego, ele sabe. E essa hérnia inguinal que tem incomodado o Diego e que realmente é algo terrível, ela obrigatoriamente precisa de cirurgia para corrigir. E essa cirurgia, segundo o Diego, ela vai ser feita depois do episódio Série B. Então, aqui uma saudação ao Diego, que está dentro de todas as dificuldades, e vocês sabem como eu sou crítico a ele, se doando, jogando com dor, tentando contribuir, tentando ajudar. Ponto. A minha incomodação é que o Diego não consegue baixar o peso, deveria baixar, deveria se cuidar um pouco mais para jogar com um pouco mais de condição física. Essa é a minha crítica, que é pontual. Acho que o Diego é um cara que é importante dentro do jogo, dentro dessa realidade de jogo. Também acho que o Diego é responsável, é um dos responsáveis pelo Grêmio ter caído também pelo mesmo motivo. O time fica muito previsível jogando para um cara, ele não tem movimentação, ele não consegue pressionar. Então, tenho elogios e tenho críticas, e isso é da vida. Agora, quando ele diz, vou fazer a cirurgia, ele faz uma vírgula e coloca, daí vou avaliar se jogo um ano a mais ou não. Ou seja, ele condiciona, ele abre a porta de não se aposentar e de seguir no futebol. E por que eu condiciono isso, ou no caso ele condiciona, eu relaciono isso com o Grêmio? Porque o Diego, na outra entrevista, disse, eu não vou jogar em outro clube. Eu sou um cara que preciso de estrutura, preciso de time bom, preciso estar dentro dessa realidade. Por isso eu vim para o Grêmio, por isso eu jogo aqui. E o Diego, convenhamos, ele não vai ser contratado para sair do Grêmio para jogar num time de Série A. No caso, Flamengo, Atlético, o Corinthians, não vai. O Diego ou joga no Grêmio ou não joga mais. E essa relação é que eu quero conversar aqui, por causa do ponto Renato. Renato fica ou não fica? Eu já adianto para vocês, dentro desse quadro de ontem, se Renato permanecer no Grêmio, é claro que Diego Souza permanece. Diego Souza veio pela mão de Renato, Diego Souza sempre foi um defensor do Renato no ambiente do futebol, e agora o Diego vai fazer a cirurgia depois da volta à Série A, e aí vão conversar e decidir. Essa relação Diego Souza com o Grêmio, ela não encerrou ainda. Se é verdade que o Grêmio dispensou o Diego Souza, 15 dias depois o Grêmio retomou a relação lá no início do ano, o Diego Souza tem gerado
muita coisa boa para o torcedor gosta do Diego mesmo, que quem olhe muito, diga, pô, precisa mais, falta isso aqui não dá. Agora tá criada, mas completamente criada essa relação, completamente criada. Ou o Renato vai embora e aí me parece que o novo treinador vai fazer uma opção muito diferente deste status de grupo que o Grêmio tem, ou o Renato permanece e o status de alguns jogadores permanecem intocáveis. E o de Diego Souza me parece o mais forte destes jogadores. O Diego Souza tem sim com o Renato uma relação forte, de muita cumplicidade e que tem também confiança. Então, a entrevista da Rádio Grenal, que tem, como eu disse, uma série de informações, que foi muito bem feita, tem este ponto que é o ponto que nós precisamos colocar. Um Grêmio que começa a se encaminhar para planejar o ano de 2023, já tem, num ponto crucial da sua conversa, essa discussão. Neste ponto. O ponto crucial que é qual é o modelo que o Grêmio vai adotar para a próxima temporada. O Grêmio vai, de fato, montar e limpar o grupo ou o Grêmio vai dar, em razão da permanência do Renato, um status diferente para um grupo que esteve na Série B? E principalmente levou o Grêmio à Série B, porque muitos deles, inclusive o Diego, estava em 2021. Essa, para mim, passa a ser a principal informação, que ela vem, curiosamente, meio abaixo da linha, mas ela é muito importante. Este ponto é um ponto que o gremista precisa discutir, que o gremista precisa ver, que o gremista precisa analisar e que o gremista precisa se posicionar. Eu coloco o Diego como o ponto principal porque foi ele que falou. Mas não é ele que está em discussão. É o status de muitos desses jogadores. Você quer o Lucas Silva no ano que vem? Você quer o Thiago Santos no ano que vem? O Diogo Barbosa no ano que vem? Kahneman e Jeromel? Me parece que o Edilson já numa outra linha talvez não consiga. É esse o status? Ou o Grêmio vai discutir completamente essas questões e, de alguma forma, se colocar de uma maneira completamente nova? Essa, para mim, é um fato que se cria a partir da entrevista do Diego e que eu tenho muita preocupação. Minha opinião, que eu acho sempre importante passar aqui, eu gosto de passar informação, mas também gosto de dar opinião. Minha opinião aqui é: vamos trocar tudo. Vamos mudar rigorosamente tudo. Agradecer muito o Diego, mas no ano que vem muda tudo. Tudo. O Grêmio não pode reviver situações, o Grêmio não pode seguir nessa linha, o Grêmio precisa mudar tudo. Essa é uma posição que eu venho tomando durante essa temporada, porque entendo que o Grêmio não pode ficar refém de ninguém mais. Esse status nos carregou para o chão e isso precisa acabar. Os vícios do vestiário do Grêmio precisam ser limpos. O Grêmio precisa começar um trabalho de novo. Pode até ser com o Renato, mas que se estruture tudo de novo, para não viver uma história que não é boa para ninguém. O Grêmio tem 1000 dificuldades, o Grêmio vai seguir tendo 1000 dificuldades. E uma das coisas que precisa saber é por que essas dificuldades existem. E essas dificuldades são muito relacionadas a esses vícios criados ao longo do tempo nesse vestiário mimado, com muitos problemas. Eu valorizo o Diego pelo fato dele estar se esforçando e ele estar lutando pela camisa do Grêmio. Mas no ano que vem, eu espero que o Grêmio mude e mude muito. É muito importante para o Grêmio a mudança de status, sob pena de a gente voltar a ter os mesmos problemas. Quem planta batata, colhe batata. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.